E aí? Para quem já domina o PowerShell e está pensando em levar essa habilidade para a nuvem, mas de um jeito mais moderno, mais eficiente, bom, essa análise aqui é exatamente para isso. A gente vai mergulhar fundo em como rodar PowerShell direto no AWS Lambda. E o melhor, sem precisar gerenciar nenhum servidor. Então, a pergunta que fica é essa: já pensou em rodar aquele seu script PowerShell de automação sem precisar de um servidor? Sem se preocupar com máquina, com um sistema operacional, com nada disso? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a resposta para essa pergunta tem nome: AWS Lambda para PowerShell. A ideia aqui é genial de tão simples. O foco é total no código, no script. Toda aquela parte mais complexa de infraestrutura fica por conta da AWS. É a automação no seu estado da arte. Ok, nosso roteiro para hoje está bem completo. Primeiro, vamos entender o porquê de usar PowerShell na nuvem. Depois, qual o kit de desenvolvimento necessário. Em seguida, vamos colocar a mão na massa e subir nossa primeira função. Aí, vamos dar uma olhada por dentro do código e, para fechar, ver como monitorar tudo com o CloudWatch Logs. Bora lá! Então, vamos começar pelo começo, né? PowerShell na nuvem. E essa ideia de serverless, ou sem servidor. Por que alguém que já está acostumado a fazer seus scripts deveria se interessar por isso? Qual é a real vantagem? Olha, a grande sacada é a seguinte: o AWS Lambda funciona como um gatilho. Ele roda o seu código PowerShell só quando algo acontece. Pensa assim, um arquivo novo apareceu num repositório. Roda o script. Chegou uma chamada de API? Roda o script. E o melhor de tudo, a infraestrutura por trás disso é gerenciada automaticamente. Não precisa pensar em provisionar máquina, aplicar patches ou se preocupar se vai aguentar a carga. Beleza? Entendido o conceito, vamos para a parte prática. O que a gente precisa ter na nossa caixa de ferramentas para começar a desenvolver com PowerShell para Lambda? O coração de tudo isso aqui é um módulo chamado AWS Lambda PS Core. E ele traz basicamente 4 comandos que são a chave de tudo. Para começar, o get AWS PowerShell Lambda Template lista os modelos que podemos usar. Depois, o new AWS PowerShell Lambda cria nosso projeto a partir de um deles. Aí vem o comando mágico, o publish AWS PowerShell Lambda, que pega nosso script e, puff, manda lá para a AWS. E para quem já pensa em automação mais pesada, o new AWS PowerShell Lambda Packaging empacota tudo para pipelines de CI/CD. Certo, ferramentas na mão, conceito entendido, chegou a hora da verdade, né? Vamos colocar nossa primeira função para rodar. Vamos seguir um passo a passo bem direto. O processo todo do nosso script local até a função rodando na nuvem se resume a 5 passos. Olha só, primeiro, a gente escolhe um template, tipo o Basic. Segundo, cria o arquivo de script. Terceiro, claro, editamos o código e colocamos nossa lógica lá dentro. Passo 4, a mágica acontece. Publicamos na AWS com um único comando. E o quinto passo, super importante, invocar e testar para ver se está tudo certinho. Legal, a função está no ar. Mas e o código? Como ele funciona lá dentro? Agora a gente vai dar uma olhada mais de perto no script, porque tem algumas variáveis e conceitos um pouco diferentes quando estamos no ambiente Lambda. A primeira coisa que precisamos conhecer é uma variável especial chamada $lambda_input. Pensa nela como se fosse a porta de entrada da sua função. Qualquer dado enviado para a função quando ela é executada, seja um evento da AWS ou um JSON personalizado, vai parar dentro dessa variável. E o melhor, já chega como um objeto PowerShell, prontinho para usar. A segunda variável super importante é a Lambda Context. Se a Lambda Input é a porta de entrada, a Lambda Context é tipo o briefing da missão. É um objeto que te dá todo o contexto da execução. Qual o nome da função, o limite de memória, quanto tempo de execução ainda resta, são informações vitais. E se a gente olhar mais de perto esse objeto de contexto, tem umas propriedades muito úteis. Por exemplo, dá para ver o Memory Limit in MB, para saber com quantos recursos estamos trabalhando. O Log Group Name é ótimo para construir links direto para os logs, o que facilita o debug. Mas uma que é sensacional é a Remaining Time. Com ela, o script sabe exatamente quanto tempo falta antes do Lambda dar timeout. Isso é crucial para funções que podem demorar um pouco mais. Agora, atenção aqui porque essa é uma daquelas dicas de ouro para quem vem do mundo PowerShell. No Lambda, não precisa de um comando return explícito. É isso mesmo. O resultado da sua função é simplesmente o último item que sai no pipeline do PowerShell. Se a última linha do script for uma string, um objeto ou o resultado de um comando, é isso que a função vai retornar. Simples assim. Beleza? A função está no ar, a gente já entende o código,
Mas como saber o que está acontecendo lá dentro? Como enxergar a execução? É aí que entra o monitoramento, o nosso ciclo de feedback. E a parte legal é que o monitoramento é surpreendentemente familiar. Sabe o nosso bom e velho amigo, o comando write-host? Então, tudo que se escreve com ele, qualquer saída do script vai parar automaticamente lá no Amazon CloudWatch Logs. Ou seja, para debugar ou simplesmente ver o que está rolando, é só usar o que já se conhece. No final de cada execução, o Lambda deixa um presente nos logs, uma linha de report. Isso aqui é uma mina de ouro de informação. Duration te diz quanto tempo o código levou para rodar. Build duration é o tempo que de fato vai para a conta. Max Memory Used é perfeito para saber se a memória alocada foi de mais ou de menos. E atenção especial para o init duration. Esse é o famoso cold start, o tempo que o Lambda levou para preparar o ambiente do zero. Entender essa métrica é fundamental para otimizar a função. Então é isso. Agora, com esse mapa em mãos, desde a criação do script até o monitoramento, a pergunta que fica no ar é: o que será automatizado com todo esse poder? As possibilidades são enormes, desde gerenciar recursos na nuvem até criar pequenas automações que resolvem problemas do dia a dia.